Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Roberto Bassi, da disciplina Mercado Financeiro e Financiamentos Bancários. Hoje essa é a nossa 10ª aula, né? Na qual a gente vai tratar a respeito de algumas das principais operações de renda fixa existentes no mercado financeiro, no mercado financeiro nacional. Vocês já receberam, né, os slides para acompanhar esse vídeo, então vamos lá. É uma aula até que relativamente rápida, por se tratar somente dos investimentos de renda fixa, e na aula seguinte a gente vai tratar dos investimentos com renda variável, certo? Quais são as principais vantagens, né, da renda fixa? Como o próprio nome já diz, são investimentos que já têm uma renda fixa, já é pré-determinada, né? Além de ser fixo o rendimento dessa aplicação, desse investimento, o que significa ser fixo? Ele não vai, o rendimento não vai variar diante das oscilações do mercado, né? Ou seja, pode haver o lado ruim é que se houver uma expansão significativa do mercado, da economia, pode ser que o rendimento dessa aplicação se torne um rendimento irrisório, muito pequeno diante das outras possibilidades. Mas, em compensação, se houver uma retração do mercado, a partir do momento que você fixa esse rendimento, pode ser que ele seja algo bastante significativo perto dos péssimos resultados obtidos por outras aplicações. Então, a vantagem de ser fixado o rendimento de uma aplicação é essa, né? Tem um lado bom e um lado ruim, mas enfim, você já sabe quanto é. O interessante é que você fica sabendo o quanto vai render já no momento da contratação. Você não fica sabendo depois, olha, né? Não é uma surpresa, não. Você vai lá na instituição financeira que está comercializando esse papel e essa aplicação, e você já no momento da contratação já fica sabendo quanto você vai ganhar, né? O bom é que boa parte dessas aplicações são isentas de imposto de renda, né? Ou seja, você não paga imposto de renda sobre a rentabilidade da aplicação, né? Por que isso? Porque em vários desses casos, essas aplicações são os recursos captados pelas instituições financeiras através da comercialização desses títulos, são muitas vezes utilizados pelo governo, né, para financiar obras, para financiar crédito a setores estratégicos da economia, como por exemplo o agronegócio, o setor da construção civil, né, e outras finalidades, enfim. Mas o governo ele utiliza desses recursos para financiar parte de suas obras. Então, como um retorno aos investidores, ele concede a isenção ao imposto de renda, certo? O bom dessas aplicações é que elas conferem um acesso amplo da sociedade, né, para esses investimentos. Não são investimentos que exigem uma aplicação de um valor muito alto, você não precisa ter muito dinheiro para isso. Qualquer um pode ter acesso a boa parte dessas aplicações, né? Ou seja, é um tipo de aplicação mais democrático, né? Ele pode ser estendido à maior parte da população. Não precisa ser rico, não precisa ter grandes reservas, grandes poupanças para poder aí aplicar. Não, qualquer um pode fazer. Basta ter uma reservinha ali, R$ 50, R$ 20, você já pode aplicar. Não existe. Algumas aplicações não tem limite mínimo nenhum. Entendeu? Em geral, as aplicações de renda fixa, elas, a partir do momento que elas não estão muito atreladas às dinâmicas do mercado, elas tendem a ter uma rentabilidade um pouco mais baixa, né? É uma aplicação para perfis conservadores de aplicadores, né, para pessoas que são mais conservadoras, que não gostam de correr tanto risco, mas em contrapartida, se você não gosta de correr tanto risco, a sua rentabilidade também não vai ser tão alta. Só que no Brasil, pelo fato do Brasil ter uma das maiores taxas, se não for a maior taxa de juros do mundo, quer dizer, até algum tempo atrás, as aplicações do mercado financeiro brasileiro eram muito atraentes por investidores internacionais. Então é muito comum você pegar, por exemplo, no Japão, as taxas de juros são negativas, inclusive, né? Nos Estados Unidos, as taxas são muito baixas, giram em torno de 2% ao ano, sabe? 1% ao ano. Para que isso? Para desestimular o investimento na especulação e estimular o investimento no setor produtivo. É por isso que se faz esse tipo de aplicação,
certo? Taxas de juros negativas, por exemplo, no Japão, o objetivo dessa política de juros é fazer com que induzir as pessoas a consumirem, a não pouparem, né? Eles querem dinamizar a economia do país, então para isso se estabelece uma taxa de juros negativa. Quer dizer, se você deixar o seu dinheiro guardado, você vai perder dinheiro, certo? Então se busca ativar, aquecer a economia através de taxas baixas. Mas no Brasil, como o nosso histórico sempre foi de praticar taxas altas de juros, a gente teve a capacidade, graças a isso a gente conseguia atrair bastante capital de fora para investir aqui. É claro que no vencimento do título a contrapartida é esse dinheiro volta para o país de origem acrescido dos juros que a gente prometeu, certo? Então quer dizer, num primeiro momento, ok, entra dinheiro, mas num segundo momento sai mais dinheiro do que entrou, tá certo? Então isso precisa ver se vale a pena ou não. Mas isso é questão, isso é um problema do governo, certo? Enfim, com taxa de juros elevadas aqui, a gente conferia a taxa de juros, uma rentabilidade até que interessante para os investidores internacionais. Mas vamos lá, quais são os principais produtos que a gente fala quando a gente trata de renda fixa? Vou enumerar para vocês aqui para não esquecer de nenhum. Caderneta de poupança, tesouro direto, certificado de depósito bancário, que são os CDBs, letras de câmbio imobiliário ou do agronegócio, que são as LCIs e LCAs, letras de câmbio e debentures, certo? Se eu esqueci de mais alguma, enfim, as principais são essas. Então vamos lá, cada uma delas. Caderneta de poupança, isso todo mundo conhece. Você vai lá, abre uma conta poupança no seu banco, na sua agência, e essa conta poupança está vinculada então a uma caderneta de poupança. Você faz depósitos na hora que você quiser, no valor que você quiser, e esse valor depositado é transferido para a sua caderneta, né? Você deposita na conta poupança, ele é transferido para a caderneta de poupança, e lá ela recebe uma renda, ela recebe algo a mais, né? Geralmente antigamente era TR mais meio, né? A caderneta de poupança ela é um investimento conservador, certo? Que em alguns momentos ela paga inclusive menos do que a inflação, porque a TR nem está extinta, a TR já tem alguns anos, ela é considerada 0,5%. Então quer dizer, não dá a inflação, o rendimento da poupança, em muitos casos não paga nem a perda para a inflação, né? Ou seja, de alguns anos para cá, o investimento na poupança ele se tornou algo até antieconômico, certo? Você colocar dinheiro na poupança, você está deixando de ganhar, certo? Você está perdendo dinheiro para a inflação. A vantagem da poupança é que ela é o mais democrático dos investimentos, ela serve para qualquer um, né? Você pode abrir uma caderneta de poupança com R$10, certo? Depende das normas do banco, aí já é uma outra questão. Mas com R$10 você abre uma conta no banco público, certo? Ela te dá liquidez diária, ou seja, você a qualquer momento pode sacar o seu dinheiro, né? A rentabilidade é mensal. Você coloca o dinheiro lá, ele tem, portanto, um aniversário para rendimento, uma data para rendimento. Então vamos lá, todo dia 10, a sua poupança, o seu dinheiro que está investido rende aquele percentual lá. Então todo dia 10. Se você sacar, você perde o rendimento do mês que vem, né? Mas enfim, ele te confere a possibilidade de dispor do dinheiro, ele te dá liquidez imediata, você vai lá e saca. Você hoje em dia, com o avanço tecnológico, antigamente a gente tinha que ir na agência e sacar. Hoje em dia não, você já tem um cartão, assim como a gente tem um cartão de débito da conta corrente, a gente também pode ter esse cartão de débito da conta poupança. Então você usa a qualquer momento, é como se fosse a sua conta corrente, você vai sacando o recurso da caderneta de poupança. Então, enfim, né, ela tem essa vantagem, né? É a mais democrática, é a mais comum de todas as aplicações. O Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto, gente, ele foi criado em 2002 com o objetivo justamente de democratizar o acesso à compra de títulos públicos para a população. Por que isso? Porque até então você chegava numa corretora de valores ou no seu banco de investimento, né, na sua agência lá, se for um banco múltiplo, e falava, olha, eu quero investir
em títulos públicos. Ok, olha, a gente aqui só trabalha com valores a partir de R$ 500, a partir de R$ 1.000, a partir de 5.000, não. Isso aí não é uma forma democrática de oferecer os títulos, o acesso à aplicação financeira. Dessa forma, você então limitava, os bancos restringiam o acesso às aplicações financeiras a quem tinha dinheiro. Né? Ou seja, só quem tem dinheiro tinha possibilidade de ganhar mais dinheiro com o mercado financeiro. Isso não está certo. Isso aí tem que ser, essa possibilidade de ganho tem que ser aberta para todo mundo, né? Independentemente do nível de renda da pessoa. Então o Tesouro Direto veio para isso. Veio como uma forma de aplicação que gira em torno da aquisição de títulos públicos, ou seja, o governo emite títulos públicos, é um reconhecimento de dívida. Está lá um título de R$ 50, que o governo emitiu, e você comprou esse título. Então tá. Você então é titular de um título de dívida emitido pelo governo. Né? Quem emite o Tesouro Direto é o Tesouro Nacional, né? Esses são recursos que saem do Tesouro Nacional, mas na verdade assim, como é que funciona? Você quando compra um título, um Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. Né? E ele te emite então esse título do Tesouro Direto, dizendo que o Tesouro Nacional te deve aquele valor correspondente à sua aplicação. Então, e lá no final ele vai te pagar um rendimento X. Né? O objetivo, para que o governo faz isso? Então, além do objetivo de democratizar o acesso às aplicações financeiras, com os recursos que o governo capta, ele consegue então financiar o déficit orçamentário tanto da União quanto também a dívida federal, né? A dívida pública. Então, tanto ele financia obras, né? Quando ele fala, vou financiar o déficit orçamentário. O orçamento é o quê? O orçamento a gente faz quando a gente pretende, olha, eu tenho em vistas essa obra, essa. O governo é assim, eu tenho que investir em transportes, em saúde, em educação, pagar a folha de pagamento do funcionalismo público e não sei o que, e aí vai. Então eu tenho obras, eu tenho projetos a financiar. Então parte dos recursos do Tesouro Direto são destinados ao financiamento desses projetos, desses programas. Outra parte do que é angariada pelo Tesouro Direto é utilizado para pagar dívidas já assumidas pelo governo. Certo? Então você está financiando o gasto público no final das contas com o Tesouro Direto. O objetivo é isso. Né? Ela tem a rentabilidade semelhante da poupança, né? Ela tem a segurança, né? O bom dela é mais um investimento conservador. Ela não dá uma rentabilidade muito alta, em alguns casos também não consegue nem sequer compensar as perdas da inflação, mas enfim, pelo menos é uma forma de perder menos. Né? Se você ficar com o dinheiro na sua conta corrente, ele não rende exatamente nada. No Tesouro Direto ele tem uma certa renda, sim, uma certa rentabilidade. Enfim, o bom é que ele tem, assim, você tem bastante flexibilidade com relação aos prazos e aos valores que você investe. Né? E claro, também os indexadores que vão proporcionar a rentabilidade desse setor. Então você vai lá na sua agência, o gerente da sua conta ele vai te mostrar uma série de opções. Olha, eu tenho esse aqui com prazo de 3 anos, né? Ou seja, só pode sacar daqui a 3 anos, mas ele te dá uma rentabilidade maior. Eu tenho de 2 anos, eu tenho de 1 ano, eu tenho de 6 meses. E aí vai, né? Conforme esse aqui você tem um valor mínimo, esse aqui já não tem. Então você tem uma série de opções e o ideal é que com essas opções você consiga então optar por aquele investimento que mais se adequa à sua necessidade, ao seu anseio de investir, à sua possibilidade de investimento e desejo de renda. Né? Vamos lá, outro título. CDBs, os certificados de depósito bancário. Né? Um ponto. Eles são garantidos pelo Fundo de Garantidor de Crédito, né? Até investimentos de 250 mil. Se a sua carteira, se o seu CDB, se os títulos que você tiver investido forem até o valor de 250 mil reais, o Fundo Garantidor do Crédito garante isso aí caso o banco quebre, né, por algum motivo. Então, existe uma garantia. Né? É um título conservador e ele é emitido pelos bancos. Né? Quem emite o CDB é o banco. Na verdade, qual é o objetivo do banco? Ele está querendo captar dinheiro. Né?
Às vezes não tem grandes investimentos na poupança, é que a caderneta de poupança, grande parte desses recursos são utilizados pelo governo. Mas o CDB também pode ampliar o crédito. O que ele faz? Se ele está interessado em captar recursos para ampliar o crédito, ele faz isso, ele emite títulos, né? Certificado de depósito bancário, quer dizer, ó, tá aqui, você bota o dinheiro lá, você compra o CDB, você está emprestando dinheiro para o banco e ele te dá esse título. Aí esse título tem lá também uma renda pré-fixada ou pós-fixada, você escolhe. Né? Na pré-fixada, claro, como eu já falei, o rendimento você já fica sabendo no momento da contratação. Na pós-fixada, a remuneração ela geralmente está atrelada a um indexador econômico, o IGPM, o IPCA, a Selic. O IGPM eu preciso me certificar, mas IPCA e Selic eu tenho certeza, certo? CDI. Entenderam? Então, quer dizer, dependendo do quanto vai flutuar esses indicadores, vamos pensar na Selic, por exemplo. Essa vai ser a remuneração do CDB. Se vocês estiverem prestando atenção, a Selic já tem uns 2 anos, ela tem mostrado um movimento de queda. É uma tendência do governo diminuir a Selic, certo? Sistema de liquidação e custódia, sistema eletrônico de liquidação e custódia, a Selic, né? A Selic é a taxa é a taxa básica de juros do mercado. Ela remunera os títulos públicos, certo? Ela remunera a dívida pública. Então, antigamente a Selic ela costumava ter valores altos justamente para atrair interessados em investir, fazer com que essas pessoas comprassem então os títulos públicos. É uma forma do governo se captar, captar recursos. É uma forma do governo se capitalizar. Então o governo vendia os títulos públicos remunerados a uma Selic alta e as pessoas iam lá então e emprestavam dinheiro para o governo. O problema é que isso aí onera demais a dívida pública, porque amanhã o governo ele tem que pagar juros muito altos. Nos últimos anos a Selic ela tem caído. Para quê? Justamente para tentar incentivar, para reduzir a dívida pública e para incentivar as pessoas a não mais investirem no mercado financeiro, mas nas atividades produtivas. Essas sim que vão gerar dinamismo na economia, certo? Então, os CDBs, aqueles que são remunerados pela Selic, talvez não estejam mais sendo tão procurados pelos aplicadores, mas já aqueles que têm como indexador o IPCA, por exemplo, índice de preços ao consumidor amplo, né? A remuneração já é um pouco maior. O IPCA é um índice de inflação, é um indicador de inflação, né? É um dos índices utilizados para medir inflação. Então, quer dizer, se for pelo menos o IPCA. Geralmente, então, o CDB vai dar o quê? Você compra lá, eu coloquei R$100 no CDB. Ele vai me dar o IPCA, ou seja, a inflação, mais algum ganho, mais algum juro, sei lá, 0,5%, 1% ao mês, né? Então é isso que ele vai te proporcionar, certo? Sobre o IPCA, diferentemente da caderneta de poupança, sobre o CDB, aliás, diferente da caderneta de poupança, sobre o CDB incide imposto de renda. A caderneta de poupança não, você está isento do imposto de renda, certo? LCI e LCA. Eles têm essas duas aplicações, elas têm o mesmo grau de segurança da caderneta de poupança, né? São isentos também, como a caderneta de poupança, do imposto de renda. Você não precisa pagar imposto de renda sobre os rendimentos que você obtiver sobre as suas LCIs e LCAs. O que significa LCI? Letra de crédito imobiliário, e a LCA é letra de crédito do agronegócio. Ou seja, a LCI, o dinheiro captado pela venda das LCIs é utilizado para financiar investimentos na construção civil, certo? Letra de crédito imobiliário. E a LCA, letra de crédito do agronegócio, é para financiar o dinheiro angariado pela venda das LCAs, é utilizado para financiar os programas destinados ao aprimoramento do agronegócio. Entenderam? Então, são formas desses dois setores específicos captarem recursos, sem desviar para nenhuma outra finalidade. Letra de câmbio. Letra de câmbio é um título de crédito vinculado que estabelece uma ordem de pagamento de uma pessoa a outra, certo? Ela tem uma rentabilidade maior do que a poupança, né? Porque quando a gente fala de rentabilidade, associa a risco. Risco maior, rentabilidade maior. Risco menor, o rendimento é menor, certo?
O ideal é que elas sejam utilizadas então para captar dinheiro de pessoas. Os bancos eles estão emitindo ordens de pagamento para emprestar dinheiro para pessoas físicas e jurídicas, certo? Então, quer dizer, são ordens de pagamento. Elas são garantidas pelo Fundo Garantidor do Crédito, ou seja, assim como funciona em outras aplicações, até R$250 mil de aplicação em letras de câmbio, o Fundo de Garantidor de Crédito também garante o pagamento daquele título que você comprou, caso o banco quebre, caso ele entre em falência, né? Então, já que ele por um lado ele tem riscos maiores do que os investimentos mais tradicionais, como caderneta de poupança, como tesouro direto. Mas como ele é garantido pelo Fundo Garantidor do Crédito, ele tem um risco moderado, vamos dizer assim, né? Incide imposto de renda sobre as letras de câmbio, mas as alíquotas elas variam de acordo com o prazo. Por exemplo, se o prazo for se o prazo de resgate do seu título acabou, sei lá, se o seu título tiver prazo acima de 2 anos, por exemplo, você tem um imposto de renda menor, né? Por exemplo, 15%. Né? As alíquotas variam de 15% a 32%, a 27%, 27,5%, de 15% a 27,5%. Se você tiver um prazo maior na sua aplicação, a sua alíquota de imposto de renda é menor, você paga menos imposto. Agora, se o seu resgate for rápido, for coisa de 1 ano, de 6 meses a 1 ano, a sua alíquota de rendimento é maior, né? É 27,5%. Então, quer dizer, quanto mais tempo você deixar o dinheiro disponível lá para os emissores dessa letra de câmbio, menor vai ser a incidência do imposto de renda sobre o seu rendimento final, né? Agora, se o seu prazo de resgate for menor, a incidência do imposto é maior, né? Com relação ao prazo e à remuneração, elas podem ser pré-fixadas, né? Aquelas lá que a gente fica sabendo no começo, lá no momento da contratação. A remuneração, então, ela pode ser... O prazo a gente estabelece, lógico, né? No momento da contratação. O prazo, sim. Agora, a remuneração ela pode ser pré-fixada, que a gente já estabelece no momento da contratação. Ela pode ser pós-fixada, ou seja, a gente vincula um índice, o IPCA, por exemplo, e dependendo do que der esse índice, aí sim a gente vai saber quanto vai ser a nossa remuneração. Ou ela pode ser mista, né? Ela pode ser tanto um quanto o outro. Olha, se esse aqui for menor, se esse aqui for meio, pratica-se o outro, né? Se a inflação der meio, pratica-se o outro. Se a inflação der abaixo, pratica-se o fixo, que sei lá, vamos chutar alguma coisa assim, né? Vamos dizer que seja a inflação mais meio no pós-fixada. E a rentabilidade do fixo, vamos dizer, ó, você tem um fixo de 1%. E isso se for num pré-fixado. Então a gente fixa um mínimo de 1% ao mês. O pós seria a inflação mais meio. Então se pratica assim. Se a inflação for 1%, né, então eles vão automaticamente usar o critério pós-fixado, que seria então essa inflação de 1% mais o meio que foi estabelecido. Então a sua rentabilidade do mês seria 1,5%. Agora, e se a inflação der 0,3%? Né? Pô, 0,3%, que é a inflação, mais meio, dá 0,8%. O 1% do pré-fixado não é maior? Então se pratica o 1% do pré-fixado. Sempre vai se praticar a maior rentabilidade. Se o pré-fixado for maior do que a inflação mais o percentual combinado, vai praticar esse aqui. Agora, se a inflação e mais o percentual combinado for superior àquilo que foi pré-estabelecido, se pratica o variável, então. Certo? Espero que tenham entendido. Por último, as debêntures. As debêntures, gente, são iguais às CDBs, né? Só que as debêntures elas são emitidas pelas empresas, né? Uma Volkswagen, uma LG, uma Ambev podem emitir debêntures. São títulos de dívidas, né? Mas que emitidos por empresas que não são necessariamente do mercado financeiro. Elas são empresas, elas são fábricas, indústrias, comércio, né? Elas não têm as operações garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? Elas não são instituições financeiras, né? Mas que têm essa licença, elas têm então
a permissão de emitir esses títulos de dívida. O que é isso? Para que elas fazem isso? Porque eles têm interesse de captar recursos sem a necessidade de abrir ações no mercado. Elas podem até ter ações, mas elas não estão interessadas em vender mais ações, de contrair mais sócios, né? Elas querem manter o mesmo patrimônio, né? Abrir mais ações é o quê? Eu diminuo o valor das ações e coloco à disposição de mais pessoas que queiram comprar essas açõezinhas que eu diluí. Vamos dizer, eu tinha 10 ações, cada uma valia 1, dividi elas no meio. Então agora são 20 ações que valem meio, né? Poxa, eu pego a parte das minhas ações então e vendo para um monte de gente, né? Mas eu não estou afim de fazer isso. Eu estou simplesmente interessado, eu empresário, estou interessado em captar recursos, só. Então eu emito debêntures, ou seja, títulos de dívida. Meu amigo, você comprou uma debênture da minha empresa, tá aqui, está escrito, eu te devo esses R$1.000 da debênture que você comprou, mais 10% de rentabilidade depois de um ano, né? Então pronto, tá aí, tá feito o negócio. Claro, se a empresa quebrar, quebrou, porque esse investimento não é garantido pelo FGC, pelo Fundo Garantidor do Crédito. Paciência, né? Graças a essa não garantia, a rentabilidade da debênture geralmente ela é maior, certo? Então, são investimentos até que são interessantes. São de renda fixa, né? Afinal de contas, a nossa aula hoje é renda fixa. E é isso. Esse foi um resumo rápido dos principais produtos que proporcionam uma rentabilidade fixa aos aplicadores. Na aula que vem, então, a gente vai conversar a respeito de investimentos de variáveis, de rentabilidade variável. E é isso. Se cuidem e até a próxima. Um abraço a todos.